Fala pessoal, tudo bem? Guga Lemos aqui e conforme prometido, nesse vídeo nós vamos falar a respeito de utensílios e copos. Para que o vídeo não fique muito grande, eu decidi dividi-lo em dois. Primeira parte eu vou fazer sobre utensílios e a outra parte eu vou fazer sobre copos, tá bom? Então eu vou soltar dois tutoriais separados, um a respeito de utensílios e o outro a respeito de copos. Antes da gente entrar para os utensílios, quero te dar uma dica. Com relação à apresentação do vídeo anterior, esse aqui é um outro look que eu uso nos eventos que geralmente acontecem na parte da tarde, ou almoços, casamentos, aniversários. Então essas festas que são na hora do almoço ou na parte da tarde, esse look é um look mais leve. Tem algumas fotos no início da minha apresentação e eu gosto bastante dele, tá bom? Então sempre que eu estiver aqui falando com vocês, eu vou procurar sempre estar com a minha veste, sempre estar uniformizado, tá bom? Fardado, como eu disse no vídeo anterior. Por quê? Porque a sua apresentação é o seu maior cartão de visitas, tá bom? Então, assim como o garçom, um profissional de bar também é um vendedor, tá vendendo uma boa imagem da sua casa, do seu estabelecimento e aonde você quer que esteja. Então, sempre é bom você estar muito bem apresentado para representar aquela casa onde você está trabalhando. Isso é para os profissionais de bar, tá bom? Então, uma outra dica aí importante antes da gente entrar nos utensílios, tá certo? Então, vamos começar falando do carro-chefe, que são os utensílios de bar. Bom, os utensílios de bar são as ferramentas que você vai precisar na hora da operação. Sendo você amador ou profissional, você vai precisar dessas ferramentas que vão te auxiliar muito nas construções e finalizações dos seus drinks e coquetéis. Ao longo da explicação, do tutorial a respeito de utensílios, eu vou dando algumas dicas. A primeira delas é a seguinte: qual é a diferença básica entre drink e coquetel? Bom, um drink você faz quando você usa apenas uma base alcoólica. Se você for fazer uma caipirinha, que é o drink mais clássico nosso aqui do Brasil, você usa uma base só, cachaça, vodka, saquê. Então você fez um drink. Agora, para você fazer um coquetel, você sempre utiliza duas ou mais bases alcoólicas. Um exemplo clássico, um Negroni. Negroni é um coquetel onde você usa 3 bases alcoólicas diferentes. Você usa Campari, você usa Vermouth e você usa o gin, tá bom? Então, diferença básica entre drink e coquetel. Drink é uma base alcoólica apenas e coquetel, 2 ou mais bases alcoólicas diferentes, tá certo? Bom, vamos iniciar então. Os utensílios de bar só poderia começar com a nossa coqueteleira. Essa coqueteleira que eu estou apresentando para vocês é a coqueteleira clássica. Essa coqueteleira aqui que eu estou mostrando é um item de decoração. Mas essa aqui é uma coqueteleira clássica que me auxilia muito nas operações e você deve ter aí para o seu tradicional churrascão ou reunião entre amigos ou até um esquentão, né, antes da balada. Essa coqueteleira aqui, ela tem alguns segredos. O primeiro deles, a tampa da sua coqueteleira clássica é um dosador, tá bom? Então, para você que não tem dosador na sua casa e tem essa coqueteleira, a tampa dela usa-se como um dosador, que cabe mais ou menos nela uma dose clássica, que é mais ou menos de 25 a 29 ml, tá? Então, dentro dessa tampa aqui, você sabe que tem mais ou menos de 25 a 29 ml de líquido.
que é a dosagem clássica, ou 1 onça que a gente usa. Hoje em dia, para facilitar a nossa vida, as receitas estão vindo com uma dose sendo mais ou menos 50 ml, tá bom? Já vou entrar nos dosadores para vocês. Então, a primeira dica da coqueteleira clássica é que ela tem a tampa sendo um dosador. Segunda dica é que ela tem um filtro passador nela, que a coqueteleira de Boston, que eu já vou mostrar, não tem. Bom, para que ela usa? Ela usa para separar, quando você for fazer um drink que não seja uma caipirinha, toda a parte sólida que fica, esse primeiro filtro aqui vai separar, tá bom? Então, se você fizer um coquetel, por exemplo, se você fizer um dry martini, você vai usar essa parte aqui de cima como um primeiro filtro. A gente já vai falar de peneiras também como utensílios de bar, tá? Mas só para vocês saberem que essa parte de cima aqui, ó, ela se chama strainer. Vou mostrar para vocês também uma peneira strainer, tá? Mas nada mais é do que passador. Essa é a palavra. Strainer é uma terminologia em inglês muito utilizada na área de bar. Assim como nas outras profissões, a gente usa muito alguns termos em inglês, como strainer, que é passador, como rail, que é onde você vai colocar as suas garrafas, estou falando aí num profissional de bar, tá? Service mat, que é o tapete de bar, que eu também vou apresentar para vocês. Então, mixing glass, que é o copo que você mistura para você fazer os drinks mexidos, também vou apresentar para vocês e diferenciar o que é um coquetel batido, o que é um coquetel mexido e o que é um coquetel montado, tá? Você tem essas 3 opções quando você for fazer o seu coquetel na sua casa, ou no seu estabelecimento, ou no seu restaurante. Sempre as cartas de drinks e coquetéis, ou ele é batido, geralmente em coqueteleira, mas tem alguns que é batido até em liquidificador, ou ele é mexido, que você usa o mixing glass e também a nossa querida colher bailarina, que também vou mostrar para vocês, ou ele é montado, tá? Montado é uma construção, tá? Gelo, você monta o seu drink ou coquetel conforme está na receita, beleza? Então, já falamos aqui da coqueteleira clássica. Agora eu vou apresentar para vocês a coqueteleira de Boston, tá? É essa aqui, ela é dividida em 2 partes, e a menor, ela se chama Mini Tin, é onde nós vamos nos concentrar, tá bom? A parte menor, na operação, você vai colocar sempre na parte menor toda a parte sólida, tá? Eu vou usar o exemplo da caipirinha para você entender melhor. Então você vai fazer uma caipirinha batida, você vai colocar aqui dentro o limão, o açúcar, vai macerar, que eu já também vou apresentar o macerador para vocês, o gelo e a base, cachaça, vodka, saquê, enfim. Aí depois que você colocou todos os ingredientes nessa parte menor, que é a mini tin, você vai tampar a sua coqueteleira e vai bater o seu coquetel. Dica importante, sempre quando você for bater o seu coquetel, sempre a parte menor da sua coqueteleira de Boston, ela tem que estar voltada para você, tá? Acontece alguma coisa, acidentes acontecem em operação, acontece algum acidente, sempre o líquido vai vir para você e nunca para o seu consumidor, tá bom? Foi o que eu falei a respeito da apresentação. Então, você bate o coquetel e sempre na hora de abrir, ela abre muito fácil. É só você virar, forçar para o lado contrário e ela já abriu. Às vezes o gelo, ele dá um pouco de pressão, tá? Na hora que você bate o coquetel e ele dá uma pressão, aí você dá uma batida no lado contrário e abre ela tranquilamente. Tá bom? Ela é muito importante e muito útil, nos auxilia bastante nas operações de bar.
do dia a dia, tá bom? Essa aqui é mais para profissionais ou amadores que já têm alguma experiência na área de bar, tá bom? Mas hoje em dia vocês têm aí na internet e alguns sites de casas especializados em produtos de bares, que vocês podem comprar esses itens tranquilamente, tá? Depois eu até posso colocar algum site, alguma coisa, ou se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Bom, continuando aqui, eu vou utilizar o exemplo da coqueteleira de Boston para apresentar para vocês as peneiras. Qual a peneira? Essa peneira aqui, strainer, ou passador, tá? O que é a peneira strainer? Como a coqueteleira de Boston não vem esse filtro, você usa a peneira strainer para fazer o que eu expliquei anteriormente, para separar a parte sólida, o gelo, tudo vai ficar aqui e só vai passar a parte líquida do seu drink ou coquetel, tá bom? E alguns drinks, eles precisam ser feitos dupla coagem, tá? Então você tem a primeira coagem, a primeira filtragem do seu drink, do seu coquetel, através da peneira strainer, e também tem a segunda peneira. Então você faz a dupla coagem. Exemplos clássicos de drinks e coquetéis de dupla coagem. Dry Martini, que é um drink seco e muito clássico. E também o Cosmopolitan, que é muito bonito, tem uma coloração vermelha e é muito, muito legal também. E ao decorrer as receitas, a gente pode estar construindo, assim, se vocês quiserem, mandem sugestões de receitas, de drinks, de dúvidas. E eu vou aqui construir e apresentar esses coquetéis para vocês, essas receitas, com o maior prazer. Tá bom? Então, passamos da peneira e vamos à parte da dosagem. Bom, dosador é um outro item muito importante na operação de bar, tá? Ele é dividido em duas partes. Parte maior e, geralmente, a parte menor do seu dosador é a metade, tá bom? Então, para a gente saber mais ou menos, vou te dar um exemplo clássico. A dosagem, ou a dose, começou a ficar mais ou menos um copo de shot, que é 50 ml. Então, dentro da parte maior do seu dosador tem 50 ml, tá bom? E a parte menor, 25. Então, para você construir um drink ou um coquetel, tem receita, é igual um prato. Então, você tem modo de preparo, você tem que seguir ele. Você tem, às vezes, dosagem de uma base alcoólica, 2, 3 bases alcoólicas, como o Negroni que eu acabei de citar. Tem parte de xarope. Então, para construir um coquetel, você tem que respeitar a receita e modo de preparo, assim como para você fazer um bom prato na área da culinária, tá certo? Então, o dosador vai te ajudar nesse modo de preparo, 50 ml de vodka, 30 ml de xarope, e assim você vai dosando e construindo o seu coquetel, porque os coquetéis clássicos, eles são padrões, eles são padrão em qualquer parte do mundo. Se você fizer um coquetel aqui em Piracicaba ou lá na Rússia, é a mesma coisa, eles são clássicos, tá? Então, o modo de preparo é igual em qualquer lugar do mundo, tá ok? Então, o dosador te ajuda muito na operação, tanto na parte profissional, como na área amadora. Você quer fazer um gin tônica, quer fazer um gin tônica diferente, quer fazer um coquetéis diferentes, clássicos, Sex on the Beach, Tequila Sunrise. Então você precisa do dosador para você ir seguindo o modo de preparo e fazer do jeito que é padrão, tá? Claro que mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Você pode criar seus próprios drinks e receitas, tá? Você pode criar elas harmonizando os sabores, levando mais para o cítrico, ou mais pro frutado, mais para a parte de doce, azedo. Então, tudo isso a gente vai abordando, tá bom? Bom, já passamos pelo dosador e já demos uma pincelada nos principais utensílios de bar.
Mas também, o que eu quero falar com vocês a respeito de um item importante, o bico dosador. O que é esse bico dosador? Algumas bases alcoólicas, algumas garrafas, elas vêm ou com o seu dosador pronto, como exemplo dessa aqui, desse gin, que já vem com o bico dosador, tá? Que controla o fluxo do seu líquido, ou às vezes a sua base alcoólica vai vir sem bico dosador. Então, você pode colocar esse bico aqui e vai te ajudar muito na regulagem do fluxo, tá? Então, sempre na operação, um bico dosador ele vai afinar o fluxo do líquido que não tem dosador junto, tá bom? Então, o bico dosador é muito importante para algumas bases que não vem junto o bico dosador, tá? Então, é importante, tem várias cores, vários tamanhos, tem alguns que tem até corte automático, tá? Geralmente, com esse bico fino aqui, com esse fluxo fino, geralmente são uns 6 segundos. Como que você vai contar? Você vai contar não 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Corta. Então, mais ou menos aí você fez uma dose de 50 ml. Pessoal, o vídeo já ficou longo, tá? Mas é um tutorial. Então, quero falar com vocês rapidamente de mais 2 itens importantíssimos. O primeiro é a sua colher bailarina, tá? Esse item é item de bar, você não encontra em qualquer lugar, só em lojas especializadas em produtos de bar, tá bom? Então, ela auxilia muito nos coquetéis que são mexidos ou construídos, tá bom? Então, a colher bailarina, ela é muito importante para você fazer, para você harmonizar os líquidos. Você vai fazer um Negroni, por exemplo, você tem que misturar ele, um Dry Martini também. Então, a colher bailarina, junto com o Mix and Glass, são os utensílios muito importantes que vão te auxiliar na operação e na construção de bons drinks, tá ok? Então, outro item muito importante que é a bailarina, tá? E para finalizar, os mais importantes dos utensílios, vou falar também do macerador, tá bom? Esse macerador aqui que eu estou apresentando para vocês, ele é profissional, também item de bar. O que você vai encontrar na sua casa? Mais ou menos, você vai encontrar na sua casa esses pilões aqui, ó, tá? Esses pilões têm algum problema? Não, ele é macerador também. Mas para nós que somos profissionais, a gente trabalha muito na operação, então, geralmente a gente vai trabalhar num casamento, numa formatura, ou um dia de casa lotada, sexta-noite, sábado à noite. Então a gente precisa muito do macerador. Para quê? Porque se a gente fizer a maceração, porque ele é mais alto do que os convencionais, e eles também têm essa ranhura que não é à toa. Ele auxilia no processo de maceração, que você, quando for fazer algum drink ou algum coquetel, que ele é macerado, mojito, caipirinha, você não precisa agredir tanto assim a fruta, tá? Na hora da apresentação final, que você for apresentar o seu coquetel, a fruta vai ficar muito machucada. O processo de maceração é só para liberar o suco, tá? Então você vai fazer uma caipirinha de limão, não precisa agredir o limão todo. Às vezes você quer misturar os limões, quer colocar um siciliano, uma lima da Pérsia e um limão junto. Fica muito interessante essa combinação. Não precisa agredir a fruta, é só um processo de maceração para fazer a fusão com o açúcar e os outros sabores, tá? E depois, se você tiver numa operação e não tem o macerador, o ferramenta, o equipamento correto, na hora que você for fazer o processo de maceração, você está mordendo toda a sua mão aqui, tá? Então, se você tiver num churrascão, se você tiver numa reunião entre amigos, se fizer 1, 2, 5 coquetéis no máximo, tá ok. Agora, se você tiver num dia que você pegou uma formatura de 1000 formandos, ou se você pegou
você pegou um dia de casa cheia e ficou nesse processo a noite toda, amigão, sua mão no final do dia quebrou a mão, arrebentou, tá? Então, sempre que você pode, se proteja, tá? Utilize os utensílios corretos, se proteja sempre, tá bom? Por falar em se proteger, vou falar de outros equipamentos que também são importantes, mas são de menor importância, tá? Mas fazem parte do utensílio de bar. O que são eles? Tábua, faca, tá bom? Então a faca, quando você for fazer os cortes, tá? Muita atenção, tá bom? Então você está cortando, presta atenção para não se machucar, não se cortar, tá bom? Porque as suas mãos e o seu corpo é o seu instrumento e maior instrumento de trabalho, tá? Se você se corta, se machuca, isso vai te prejudicar em muito no dia a dia ou, enfim, né? Outros equipamentos de bar que são de menor importância, os pegadores, tá? Esses para você pegar de forma higiênica frutas e tal, tá bom? Outra coisa, a cuba de gelo, ela é muito importante nos eventos externos, tá bom? Então, quando você for fazer um casamento, quando você for fazer um aniversário e você tem que sair e levar seus itens, ou num churrascão, você vai num churrasco de amigos e tal, a cuba de gelo e a pá de gelo vão te ajudar muito, tá? Então, esses itens, eles auxiliam no dia da operação externa, que você não está no seu local de trabalho, ou que você está habituado em trabalhar. Esses são ferramentas importantes também. Pessoal, o vídeo ficou imenso, mas como eu te disse, esse é um tutorial. Eu dividi o vídeo entre copos e utensílios, tá bom? Então eu dei uma pincelada geral. Tem outros itens que eu fiquei devendo de mostrar, que é a pinça de decoração para você finalizar os coquetéis, tesoura, você vai tirar uma zeste, que é uma tira, né? Você vai fazer um Negroni, tem que tirar uma tira da laranja para fazer a finalização. Então é legal aquela tesoura que é toda onduladinha, você faz uma boa decoração do seu coquetel, tá? Esses itens são interessantes, o espremedor de suco, tá? Colocou aqui o limão, ele quebra rapidinho o seu galho. Outra coisa também, abridor, tá bom? Então, na operação aí, para os profissionais e amadores que trabalham em casa de bar, então, sempre abridor de vinho, sempre coloque em lugar fácil para você tá na mão sempre, ou no bolso do seu colete, ou no bolso da sua calça, tá? Para sempre você estar se ajudando e evitar de interromper o seu processo, tá bom? Última coisa, todos esses utensílios de bar que eu passei para vocês, todos juntos e numa maneira harmoniosa, se chama mise en place. O que é isso, mise en place? Mise en place é um termo francês que vem da culinária, mas que a gente adotou aqui no departamento de bar também, e você pode usar em qualquer área, no seu churrasco, no seu esquenta. Mise en place é pôr tudo em ordem, tá bom? Então, se você está trabalhando numa estação de trabalho, ou na sua churrasqueira, na sua pia, deixe as suas coisas muito bem organizadas, perto, na vista, tá? Para você não se perder na hora da operação, para você não ficar atolado, tá certo? Então, o mise en place é muito importante para você se manter organizado na operação, tá? Então, esses são os utensílios mais importantes. Eu dei uma resumida ao máximo que eu consegui enxugar. E a gente se vê no próximo vídeo, copos, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!